O Banco Central expôs, por engano, os dados pessoais de 1.500 entrevistados na pesquisa O Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro, no dia 29 de novembro deste mês. Está de volta conosco o Anthony Wells. Pois é, Anthony. O pessoal lá fez o questionamento, respondeu e agora nós, infelizmente, mais um vazamento. E muitas vezes não é de imediato, mas depois a gente começa a ter aqueles golpes que são aplicados, os contatos que são vazados e aí toda a situação que acontece aqui no Brasil, infelizmente. Queria que você detalhasse então esse grave problema mais uma vez aqui no país, Anthony. Fala, Matos, tudo bem? Bom dia mais uma vez para você, para a Patrícia, para todo mundo que está com a gente aqui do Jornal da Manhã. Pois é, uma situação que ninguém quer passar, né? Mas como você bem disse, o Banco Central, por engano, foi um acidente, né? Mas acabou expondo aí os dados pessoais de 1.500 pessoas que participaram dessa pesquisa, O Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro. A gente, inclusive, falou sobre essa pesquisa aqui na programação da Jovem Pan. Fiz uma matéria sobre essa pesquisa que tem como destaque o fato que o aumento do Pix está disparando nos últimos anos, especialmente durante a pandemia, enquanto a utilização do dinheiro vivo vem diminuindo nos últimos 3-4 anos. Então, as informações pessoais, então nome, endereço, gênero, número de telefone, se a pessoa tem algum conhecimento de investimentos pessoais, enfim, várias informações pessoais ficaram expostas por um tempo para visualização do público em geral. Aí o que o Banco Central fez? O Banco Central soltou uma nota informando que foi tudo um acidente e que o problema foi corrigido no mesmo dia. Só que o mais importante é que o Banco Central informou o seguinte, que não foi vazado nenhum dado que permita acesso às contas, né, nos bancos, nas instituições financeiras, ou seja, que nenhum dado bancário ou senha estava incluído nesse vazamento de dados, né, o que é o mais importante. Essa informação traz um certo alívio para as pessoas que participaram dessa pesquisa e tiveram as suas informações pessoais divulgadas para todo mundo ver. Volto com vocês. Anthony Wells, diretamente de São Paulo, ao vivo. Daqui a pouco ele volta na programação da Jovem Pan. Quero ouvir o Gesualdo Almeida para falar sobre esse tema. É um tema preocupante, né, Gesualdo? Porque depois a gente começa a ser alvo, infelizmente, tentativa de golpe. Justamente são vazamentos que acontecem aqui no país. Muito preocupante. Nós temos para regulamentar isso a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei desde 2018 e ela divide os dados em dados pessoais, como nome, CPF, RG, endereço, e dados pessoais sensíveis, que são a sexualidade, a orientação ideológica, partidária, religiosa e alguns dados bancários precisos dessa forma. É um absurdo que uma instituição como o Banco Central permita o vazamento de dados. A gente chama de tratamento de dados, quando os dados pessoais são disponibilizados a terceiros. Mas esses tratamentos só podem ser realizados com o consentimento expresso do seu titular ou em algumas situações em que a lei justifica que nem de perto é o caso. Todos aqueles que se sentiram de alguma forma violados por conta do vazamento desses dados têm direito a uma indenização. Basta que demonstrem qual é o dano causado a eles e podem pleitear uma indenização contra o Banco Central.